E aí, gente, preparados para a aula 2 de Permacultura e Ecologia? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as relações ecológicas. Segue a vinheta. As relações ecológicas são divididas basicamente em dois tipos diferentes. Tem as relações intraespecíficas, que são entre seres da mesma espécie, e relações interespecíficas, que são entre seres de espécies diferentes. Simples. Dentro dessas duas interações, existem mais duas divisões. Essas relações intraespecíficas e interespecíficas podem ser tanto harmônicas, trazendo benefícios para um ou mais dos indivíduos, ou desarmônicas, trazendo prejuízo para um ou mais dos indivíduos envolvidos. As abelhas, vespas, formigas, cupins formam uma interação que a gente chama de sociedade, é uma relação intraespecífica harmoniosa, onde os indivíduos ali são divididos em castas, vivem em grupos, são divididos em castas e cada uma dessas castas exerce uma função em prol do bem comum. Outra interação muito comum é a colônia. Colônias são quando seres vivem juntos, unidos, grudados, como se fossem um ser só bem grande. O exemplo mais comum que a gente vê até nos livros didáticos sobre isso é justamente a caravela portuguesa. Aquela água-viva extremamente perigosa que causa danos, lesões e pode até levar à morte. Aquilo não é um ser vivo, na verdade são seres vivos vivendo em colônia, cada um desempenhando a sua função como se fosse um organismo só maior. Nas relações desarmônicas, nós temos o canibalismo. Relações intraespecíficas desarmônicas, nós temos o canibalismo. O canibalismo, como o nome já diz, como a gente já conhece o conceito, é quando uma espécie se alimenta da outra. O exemplo comum disso são os louva-a-Deus, que após a cópula, a fêmea se alimenta. Na verdade, após não, durante a cópula, do meio para o final, a fêmea se alimenta do macho. Ou seja, o macho perde a virgindade e morre logo de cara. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque é uma cópula lenta, demorada, e a fêmea precisa de energia para que consiga gerar mais prole, para consiga fecundar mais ovos. Então ela acaba se alimentando do macho. A competição intraespecífica é quando dois animais da mesma espécie competem por alimento ou por território. Um exemplo comum disso, dois tigres competindo por um território de caça. Dois lobos-guarás competindo pelo território de caça. Às vezes até mesmo dois tigres ou dois lobos-guarás ou qualquer que seja o animal competindo por uma fêmea para se reproduzir, para ver quem vai perpetuar a espécie. Esse é o tipo de competição intraespecífica. A gente vai ver agora as divisões interespecíficas, que são um pouco mais complexas, mas não menos importantes. Mutualismo é uma relação interespecífica harmônica, onde um ser depende do outro para viver e ambos vivem bem juntos. Dentro do mutualismo, existe algumas subdivisões que muitos autores tem diversos tipos de subdivisões, de interpretações. Eu vou tratar aqui da maneira mais simples, mais direta, mais básica, evitando muita complexidade. Num livro X você vai achar uma informação X, num livro Y você vai achar uma informação Y. Então, vamos tentar deixar simples, direto, sem rodeio. Mutualismo, dois exemplos eu vou usar para ficar de fácil compreensão. Os líquens. Os líquens são seres vivos compostos basicamente de duas colônias que vivem juntas. É uma colônia de fungos e uma colônia de algas que vivem juntas. Os fungos envolvem as algas, dando proteção a elas, e as algas realizam a fotossíntese, dando alimento para esses fungos que estão ali protegendo. É uma troca benéfica. Ambos saem ganhando disso. Detalhe, os líquens são um ótimo bioindicador de qualidade de ar. Então, se onde você reside tem bastante líquen, você vê bastante nos troncos de árvore, nas pedras, até mesmo em alguns muros, saiba que o ar é bom. O líquen não se desenvolve tão bem em locais com uma poluição relativa.
Outro exemplo de mutualismo são os protistas degradadores de celulose que vivem dentro do rumen das vacas e dos bois, dos ruminantes, e dentro do sistema digestivo dos cupins. Esses protistas ajudam a degradar a celulose, aquela camada das células vegetais, dando maior absorção e biodisponibilidade daqueles nutrientes para aqueles animais, melhorando a digestão deles. O animal oferece abrigo, em compensação, o micro-organismo ajuda na digestão e na obtenção de energia. Ao contrário do mutualismo, a protocooperação, os animais podem ter vidas, ou seres podem ter vidas separadas tranquilamente, sem problema nenhum. Não há uma compensação, nem uma necessidade tão grande um do outro, mas facilita a vida de ambos. O exemplo mais comum que a gente pode usar aqui são os pássaros que comem os carrapatos dos bovinos, aqueles pássaros que se vê em Globo Rural, Discovery Channel e por aí vai. Você vê aqueles pássaros pousados no lombo do boi, eles estão se alimentando dos carrapatos. Os carrapatos podem trazer doenças e prejudicar os animais. Então, um acaba ajudando o outro. Os pássaros comem os carrapatos que podem prejudicar os bois, os bovinos, e os bovinos deixam os pássaros ali se alimentarem tranquilamente, facilitando até a alimentação dos pássaros, porque eles sabem que ali tem rango. Até outro caso também é aquele pássaro que limpa o dente de jacaré. Por que o jacaré não come o bicho? Porque o bicho está trazendo um benefício para o jacaré, tirando os restos de alimento do dente dele. Inquilinismo. Inquilinismo, como o nome já diz, é um inquilino. É mais fácil exemplificar do que descrever. Sabe as bromélias, as orquídeas que vivem em cima de árvores? Ali é o inquilinismo. Para as árvores, tanto faz como tanto fez ter aqueles vegetais ali. Ter a orquídea ou ter a bromélia ali, tanto faz para elas. Não faz diferença nenhuma. Mas para as bromélias e para as orquídeas, faz diferença pela questão de captação da água e captação de luz solar para poder realizar a fotossíntese. Então elas literalmente viram inquilinos daquelas árvores. Mas não paga aluguel. Amensalismo. Amensalismo é uma das interações que mais ajudou a revolucionar a história da ciência e da medicina no mundo. O amensalismo é quando um ser vivo produz uma substância capaz de inibir ou matar outro ser vivo, né? Não confunda com a peçonha das serpentes, escorpiões ou algo do tipo. O amensalismo é a substância. O exemplo clássico disso, para vocês se atinarem, é do fungo Penicillium. O fungo Penicillium libera uma substância que a gente conhece como penicilina, que mata as bactérias. E essa substância, isolada posteriormente, gerou os antibióticos que a gente toma hoje, quando está doente, quando está com alguma infecção bacteriana. E isso revolucionou a medicina. Doenças que antes matavam rápido, hoje em dia são banais, a gente cura no estalar de dedos. Outro exemplo, tem algumas bactérias que produzem uma substância chamada violaceína, que também é uma substância bactericida e bacteriostática. Além de poder matar algumas bactérias, impede que elas se reproduzam. Então essas bactérias que produzem essa substância conseguem impedir que as outras disputem com elas qualquer espaço. Predatismo. Uma das coisas que a gente mais vê e é bombardeado desde pequeno na televisão, em todos os cantos. Os animais predadores, aqueles animais que predam outros animais. Leão, jacaré, onça, são animais que se alimentam de outros. E um dos maiores predadores da natureza, um dos mais vorazes que existe, que é pouco falado, inclusive, a joaninha. Mais para frente a gente vai falar, vai entrar nisso como um bônus. Parasitismo. Parasitismo são seres parasitas, seres que parasitam outros seres para poder se alimentar, para poder se reproduzir, para poder se desenvolver. É uma das relações ecológicas mais estudadas pela medicina. Afinal de contas, muitas doenças que afligiam a gente há 30, 20 anos e até hoje afligem determinadas regiões do país,
vem devido a parasitas. Taenia solium saginata, famosa solitária, Ascaris lumbricoides, a lombriga, são endoparasitas, parasitas que ficam dentro. E também tem parasitas que ajudam que disseminam, são vetores de doenças, como o carrapato. O carrapato estrela, ele é um vetor de febre maculosa. Ele tem a bactéria que gera febre maculosa, ou vírus, não lembro agora, que causa a febre maculosa. É um ectoparasita, é um parasita que fica do lado de fora do nosso organismo. E, antes da nossa curiosidade final, competição. Mas competição não é intraespecífica? Você já não está falando da interespecífica? Como assim? Tem dois competições? Sim, existem dois tipos de competição. Competição intraespecífica e competição interespecífica. Competição interespecífica, vamos exemplificar quando um leão e um leopardo disputam a mesma presa. Quando uma onça e um lobo-guará disputam o mesmo território. São quando animais de nichos semelhantes disputam alimentação, território e por aí vai. Então existe essa questão de competição intra e interespecífica. Sugiro para vocês assistirem um vídeo no YouTube muito interessante chamado Lobos que Mudam Rios. Ele fala sobre uma competição territorial interespecífica e como isso influencia. Fala sobre outro ponto muito interessante chamado cascata trófica. A gente vai entrar nesse ponto de teia trófica mais para frente para a gente poder entender melhor. Beleza? Por enquanto, essas são as interações, as relações ecológicas que a gente observa por aí. Agora fique atento. Como eu falei mais cedo, as joaninhas são dos predadores mais vorazes da natureza. Elas destroem a presa. Pior do que a joaninha é só a pupa da joaninha. É uma fase antes dela ficar adulta, que ela é mais voraz ainda do que a própria joaninha. E o que a joaninha se alimenta? A joaninha se alimenta de pulgões. Pulgões são ectoparasitas de plantas. Você já deve ter visto alguma planta cheia de pulgão. Normalmente tem formiga junto e joaninha. Por que tem isso? O que acontece? Vamos entender o funcionamento do pulgão primeiro. O pulgão possui um sistema digestivo chamado câmara-filtro. Esse sistema digestivo serve porque a seiva da planta ela é rica em água e carboidratos. Água e açúcares, por assim dizer, de maneira vulgar. E o que acontece? Assim como nós, todos os seres vivos um pouco mais complexos, têm um limite para poder ingerir carboidrato, ingerir outros nutrientes. Então esse sistema câmara-filtro ele serve para quê? Como o pulgão está ali ingerindo o tempo todo e constantemente a seiva da planta, está passando muita água e muito carboidrato. Então esse filtro literalmente filtra os aminoácidos e as proteínas que passam ali para ele poder se nutrir completamente. Consequentemente, tudo que entra tem que sair, certo? Então o cocôzinho do pulgão tem um nome específico chamado honeydew, literalmente gota de mel, porque é extremamente doce e as formigas adoram isso. Então o que as formigas fazem? Opa, vou proteger o bichinho aqui para comer esse cocôzinho doce. E ela vai lá e começa a proteger. O que acontece? As joaninhas olham e falam, pô, tá protegendo meu rango, libera aí. Então, nessa plantinha que você está vendo, que tem pulgão, formiga e joaninha, estão acontecendo no mínimo 4 interações, 4 relações ecológicas diferentes. Parasitismo por parte dos pulgões, predação por parte das joaninhas, competição entre joaninhas e formigas, porque elas estão ambas competindo por alimento. A fonte do alimento é o pulgão. A diferença é que um come o pulgão em si, a outra come o cocôzinho do pulgão. E essa interação das formigas com os pulgões tem um nome específico chamado
Esclavagismo. Esclavagismo. Outro detalhe, se essa planta for uma leguminosa, for um feijão, uma soja, vão ter cinco, naquele simples vasinho, vão ter 5 relações, porque as leguminosas têm um mutualismo também. Colônias de fungos e bactérias se juntam nas raízes das leguminosas e ajudam a fixar nitrogênio no solo, são chamadas de micorrizas. Esse mutualismo também ocorre nessas plantas, principalmente nas leguminosas. Então, se for um pé de feijão, um pé de soja, qualquer leguminosa que for, naquela cena você vai ter 5 relações ecológicas. Bizarro, lindo e importante. Por quê? Por que eu tenho que saber essas relações? O que vai me ajudar na permacultura? Muita coisa. Na monocultura, eles costumam, depois de destruir o solo com a monocultura, eles costumam plantar alguma leguminosa para poder recuperar o nitrogênio do solo. Porém, ela pode ser plantada em consórcio. Essas leguminosas podem ser plantadas em consórcio com outras plantas e mantendo esse ciclo constante. Outro caso, nossa, eu estou com uma infestação de pulgão, está destruindo as minhas plantas, o que eu faço? Vou jogar veneno? Não. Plante algo que atraia as joaninhas. Um estudo simples que eu vi, tem muito tempo, mas a flor da cenoura tem um aroma que atrai as joaninhas. Então planta a cenoura perto. Se você sabe que aquela planta pode ser atacada por pulgões, plante cenoura próximo. Você vai manter a joaninha ali o tempo todo. Então você já está evitando usar venenos ou qualquer outro produto que seja, conhecendo as interações, conhecendo as relações, conhecendo como um ser interage ou reage com o outro. E até evitando que uma planta que absorva nutriente X seja plantada do lado da outra que absorva o mesmo nutriente, evitando uma competição e um desgaste do solo. Entenderam? Por que é importante falar nisso? No próximo vídeo eu vou tentar abordar um pouco mais sobre ecologia, controle biológico e permacultura. Espero na próxima.